Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versos 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Que Deus revele para nós a palavra nesta noite. Há uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte que diz: grande negócio faríamos comprando o homem pelo que ele vale e vendendo-o pelo que ele pensa que vale. Esta frase representa bem o que o ser humano caído no pecado pensa de si mesmo. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de ser mega, grande, importante. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as castas sociais. A tendência é se engrandecer até nas pequenas coisas. A maior característica do pecado no ser humano é o orgulho. O ser humano pecaminoso nasce com a síndrome da mosca azul. Mosca azul é uma referência a uma antiga lenda que diz que a picada da mosca azul inocula nas pessoas doses concentradas de ambição e poder. A pessoa fica deslumbrada com o poder. O pecado causou esse efeito no ser humano. Só por meio da nossa morte com Cristo podemos ser libertos de nós mesmos, dos nossos pecados e da nossa megalomania. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, afirmou o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Na morte com Cristo na cruz, nós fomos reduzidos a nada, a zero. Fomos esvaziados desse sentimento de grandeza que o pecado gerou em nós. Estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu. Nada sou. Cristo é tudo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. O meu fim é o começo do viver de Cristo em mim. Esta é a vida que Cristo veio revelar e também nos conceder. Quando morremos em Cristo, Cristo vem viver a sua vida ressurreta, justa, santa, mansa e humilde. Romanos capítulo 12, verso 3. Ali o apóstolo Paulo faz uma recomendação importante para nós.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém tenha de si mesmo um conceito além do que convém. Que conceito eu devo ter de mim mesmo? Apenas este: estou crucificado com Cristo e agora Cristo está em mim, vivendo a sua vida. Esta é a medida da fé de cada cristão verdadeiro. Certa vez, Jesus, entrando em casa, perguntou aos discípulos o que estavam discutindo pelo caminho, mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior, o mais importante. O episódio está narrado em Marcos capítulo 10, versos 33 e 34, que vocês já ouviram na leitura inicial feita pelo Emerson. Os discípulos nesse tempo ainda não estavam libertos do eu, da velha natureza, e estavam deslumbrados com o poder. Tirando Mateus, porque Mateus tinha uma condição melhor do que os outros. Ele era cobrador de imposto, ele era fiscal do Estado romano, ele tirava muito dinheiro. Mas os outros eram pobres, gente que vinha de um grupo desfavorecido na sociedade, mas mesmo assim eles também queriam o poder. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem vai ser o chefe? Quem vai mandar? Quem vai mandar em quem? Qual deles merecia esta importância focalizada? Quem é o maior no reino de Deus? Os discípulos também estavam preocupados com esse assunto. Os discípulos de Cristo, por várias vezes, sofreram com esse assunto. Você pode ler os evangelhos, que você vai descobrir o quanto envolvidos os discípulos de Cristo estavam com essa ideia de que eu sou importante, a ideia de poder. Parece que o ser humano, ou melhor, parece que o ser importante para eles era mais importante do que estar com Jesus Cristo. Eu espero que você não esteja envolvido nessa esparrela. Você quer ser importante? Ser importante para você é mais importante do que a presença de Jesus, do que estar com Jesus. Eles estavam com Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Cristo é Deus. Jesus é o homem. Por isso que é Jesus Cristo, o Deus homem. Cristo Jesus, o Deus homem.
ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Estavam mais preocupados em serem celebridades do que celebrar Jesus Cristo, nosso Deus. O anonimato assusta. Ninguém quer ser anônimo. A maioria não está satisfeita apenas com a presença de Jesus. O mundo valoriza demais as posições de destaque. Desde as tribos, com os seus caciques, até os reinos com os seus monarcas. Desde as pessoas mais pobres até as mais ricas. Todos foram visitados pela mosca azul do pecado. Não ficou ninguém de fora. Talvez por isso haja tanta disputa na sociedade, no mundo, pelos cargos de importância e pelas posições de poder. O ser humano nasce com sede de grandeza e de importância. Todos querem, pelo menos, ser reconhecidos. Tanto a superioridade arrogante como a inferioridade melindrosa almeja o mesmo lugar, o foco das atenções, o centro de observação. Eu quero ser o centro de observação, o foco das atenções. O pecado fez o homem orbitar em torno do seu próprio umbigo. E quando as coisas não acontecem do jeito que ele programou, fica lamentoso, lastimoso, irritado, ressentido, amargurado e perde a estribeira, perde a cabeça. As crianças são pecadoras autênticas. Elas não têm medo de pecar. O adulto, ele é dissimulado. O adulto vive disfarçado, se disfarçando. O cara ou a cara está ressentido, está magoado por dentro, mas diz que está tudo bem. Está tudo bem comigo. Não está bem. Você tem amargura dentro de você. Você está sendo comido por dentro, destruído por dentro. Então, o indivíduo no pecado quer ser maior até no sofrimento. O meu sofrimento é maior do que o seu. Quando uma irmã, em um velório, foi consolar a outra irmã cujo marido havia morrido, e a irmã estava muito triste, chorando, ela abraçou a irmã e disse: não chore. Como é que se diz não chore? Tem que chorar mesmo. Não chore, porque a minha dor é maior do que a sua. A minha dor é maior do que a sua. Até na dor. A minha dor é maior do que a sua. O ser humano quer ser grande até mesmo na miséria. Eu sou mais pobre, sou mais doente, sou mais sofrido do que o outro. Este é o perfil do sentimento de grandeza egoísta e pecaminosa. Irmãos, a
premissa do pecado é se tornar como Deus. A premissa do pecado é tornar o ser humano como Deus. Esta foi a proposta de base de lançamento do pecado no ser humano. Como Deus sereis. O ser humano não aguenta ser Deus, mas ele tem mania de ser Deus. Ele quer fazer coisas que ele não tem condições de fazer. Ele não entrega, ele não deixa nas mãos de Deus. De acordo com a palavra de Deus, o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo é a nossa morte na cruz, nossa morte com Cristo. Nós precisamos ser curados de nós mesmos. Somente aqueles que creram, que morreram pelo corpo crucificado de Jesus, são libertos de si mesmos e de suas paixões de grandeza. Eu disse aqueles que creram, que morreram pelo corpo de Cristo crucificado. Porque saber, eu sei que você sabe. Você já ouviu a pregação da nossa morte com Cristo, o Evangelho. E nem precisa me ouvir, basta abrir a palavra e ler. Lá está escrito em muitos lugares. Mas não basta saber, é preciso crer e experimentar a morte com Cristo, porque a morte com Cristo é a nossa libertação. A cruz remove a egolatria. Quem não renunciar a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem não renunciar a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. O único lugar onde podemos renunciar a nós mesmos é na cruz de Cristo. Renúncia tem a ver com a cruz de Cristo. Cruz é morte. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. O que significa cruz? O que significa tomar a cruz? Cruz não é fardo. Tem gente que tem fardo e fardo pesado, sofrimento. Então ele diz que a sua cruz é o seu sofrimento. Uma irmã uma vez me disse: a minha cruz é o meu marido. Provavelmente o marido estava dizendo que a cruz dele era ela. A cruz é o filho que se envolveu com droga. É um fardo pesado. E eu reconheço que tem fardos pesados. E tem gente que carrega fardos muito mais pesados do que os outros. Mas nada disso é cruz. Cruz, meu irmão e minha irmã, é morte. Cruz é lugar de morte. Cruz, na época em que Jesus foi crucificado, era uma pena de morte.
oficial do Império Romano. Quando alguém era visto carregando a sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o lugar da execução, aquela pessoa já tinha dado adeus aos parentes, não voltava mais, ela ia morrer. Cruz é morte. Quando Jesus diz assim, tome a sua cruz, Ele não está falando de sofrimento, Ele está falando que você tem que se identificar com a cruz dele, porque a cruz é minha. A cruz era para bandidos, malfeitores, gente terrível, eram executados na cruz. Jesus não era nada disso, porque Jesus não tinha crime, não tinha culpa, não tinha pecado, portanto não tinha morte para morrer. Então ele assumiu a minha morte, ele assumiu a minha cruz, porque quando diz que Jesus Cristo saiu carregando a sua cruz, a expressão sua cruz, se referindo a Jesus, está mostrando de uma maneira muito nítida para nós que Ele se identificou com a minha situação. Agora, Ele foi para a cruz e nos levou para lá através da atração. O amor dele nos atraiu. O amor, a palavra diz que o amor de Deus. Deus nos atraiu com amor. O amor é uma força. Tem mãe que ama tanto o filho. Eu vi um dia desse, ela estava abraçando a criança e eu falei, ela vai engolir, porque o amor tem esse negócio de puxar. E Jesus Cristo naquela cruz exerceu o seu amor e nos atraiu do ponto de vista espiritual, nos colocou nele, nos enfeixou nele, nos identificou nele, nos colocou nele e morreu por mim e comigo. Você precisa perceber a diferença. Ele foi lá por mim, é o amor dele, mas eu precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte. E quando Jesus estava lá, ele me atraiu e morreu comigo. Ele morreu por mim, é o seu amor. Ele me fazendo morrer com ele é a sua justiça, porque é preciso acertar as contas com a justiça de Deus. Ele nos fez morrer, nós morremos para o pecado. Depois disso, ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados com ele. Nos ressuscitou com Cristo, diz a palavra. É uma ressurreição acontecida, não é a ressurreição da matéria, da carne, dos nossos corpos, não. É a ressurreição que aconteceu do ponto de vista espiritual nele, quando ele ressuscitou dos mortos, nos dando vida nova, nos fazendo novas criaturas, e novas criaturas portadoras da sua vida, novas criaturas que ele habita, que ele mora e se expressa aí. A nossa vida pecadora tem que morrer em Cristo na cruz. Sem cruz não há renúncia verdadeira. É muito comum você usar coisas, depois você não está usando mais, você dá para os pobres. Não é errado, é bom fazer isso. Só que isso a gente faz. Agora as coisas preciosas a gente não dá. E a coisa mais preciosa de uma pessoa é a sua vida. A pessoa não quer abrir mão dela.
Só que tem que abrir, tem que renunciar à sua vida. É preciso uma experiência de crucificação com Cristo. Só tem um jeito de alguém renunciar a si mesmo: morrendo. Estou crucificado com Cristo, é o que diz a palavra. Jesus exige renúncia. Renuncie a si mesmo. Jesus está falando de algo que o ser humano preza muito, que é a sua própria vida. Mas é preciso renunciá-la. Se não renunciar à sua vida, se não renunciar a si mesmo, você não pode ser discípulo de Cristo. Porque se você não for discípulo de Cristo, você é discípulo de si mesmo. Fique com você. Agora eu vou lhe dizer, quando eu sou discípulo de mim mesmo, a confusão começa. Começa em casa, começa no governo, começa na sociedade. É a desgraça da sociedade. Sem cruz, a nossa renúncia é falsa. O nosso eu arrogante, que se acha divino, fenomenal, sensacional, foi vencido e derrubado e destruído na cruz de Cristo. Foi derrubado para não mais se levantar como Senhor da nossa vida. Agora é preciso crer. Se você não crer, não vai ter essa experiência de libertação, principalmente de você mesmo. Resumindo, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. É a base. É a base. Vivo não mais eu. Observe, substituição. Jesus Cristo não veio transformar a vida de ninguém. Eu não vim aqui para transformar a sua vida velha. Não, não. Eu vim para substituir. Eu mato você comigo na cruz. Então quando diz aqui eu estou crucificado, é porque a minha vida morreu. Minha vida pecadora. A vida que Adão me transmitiu, vida de pecado. Então vem a substituição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sai você de você mesmo. A cruz de Cristo me remove de mim mesmo, para que Cristo entre. Morto com Cristo, abre-se o espaço para Cristo entrar com a sua vida. Carlos, Mateus 16, 25, na sequência daquele texto: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É isso aí. É a vida que recebemos de Adão, a vida natural, infernal, maligna, terrena, é tudo que não presta. Embora muita gente tem boa religião com ela. Essa vida tem que morrer. O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: vamos fazer a troca. Se você topa, vamos fazer a troca. Eu tiro a sua vida, que não presta, e te dou a minha vida. Na cruz eu vou tirar a sua vida e vou ficar com ela e vou dar a minha vida. É troca, irmãos. Salvação na base de troca. É como alguém que tem um carro velho, caindo os pedaços, e alguém que tem muito dinheiro resolve comprar um carro, o melhor carro, e traz para você, te dá a chave. Mas o que é isso?
Não, vim trocar com você. Vou dar o meu carro, vou dar esse carro novinho, vou ficar com o seu velho. Escuta, você não é inteligente não? Não vai aceitar o negócio? É o que Deus fez. Eu fico com a sua vida, que não vale nada, e vou dar a minha vida para você, que é toda a riqueza que existe, porque é a vida de Deus, vida eterna. É um negócio de Deus mesmo, é um negócio de pai para filho, é graça. É por isso que as pessoas não dão atenção. É muito grande esse negócio. Não quero. Principalmente religioso, porque religioso quer merecer. E eu já disse aqui numa mensagem anterior que o sistema do inferno é um sistema meritocrático. Só vai para o inferno quem merece. E o pecador tem merecimento e muito, e o inferno é pouco para ele. E todo mundo merece o inferno. E aí é que entra a misericórdia de Deus. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dando aquilo que você merece. Viu? Misericórdia é Deus não dar aquilo que você merece. Você merecia o inferno e Ele vem lhe oferecendo o céu. Você merecia a perdição eterna, rangendo os dentes no inferno, e Ele vem oferecendo o reino de Deus. Isso é misericórdia. E graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Você não merecia ter, agora Ele dá. Não merecia céu, Ele dá céu. Não merecia reino de Deus, Ele dá reino de Deus. Tá? Então, irmãos, é muito grande a coisa. É o Evangelho. Não é esse negócio que está se pregando por aí, não. Infelizmente, nós estamos vivendo uma apostasia muito grande. A apostasia que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, só vai ser superada no período do anticristo, na grande tribulação. Temos que nos voltar para a palavra de Deus. Palavra que afirma a nossa morte com Ele. Por que eu falo tanto disso? Porque você só pode ser liberto na morte com Cristo. Não tem outro jeito. E depois Cristo vai ver em você a vida cristã. Porque é assim, quando eu não conhecia Cristo, não tinha jeito. Não tinha jeito. Ah, hoje eu não vou pecar não, mas não tinha jeito. Ah, não vou cobiçar hoje. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito, não tem jeito. Você cai mesmo. Ah, agora Cristo me salvou. Agora Ele vive em mim, a vida dele é algo natural também. Não é que eu não poderia pecar. Se não é Cristo vivendo em mim, eu estou lascado. Mas Ele vive em mim. E Ele me garante libertação. Ele me livra. Todas as vezes que o pecado bate na minha porta, porta do meu coração, quem abre é Cristo. Porque Ele vive em mim. E Ele é que me livra do pecado. Então quando eu levanto cedo, eu digo algumas coisas para Deus. Todos os dias. Sempre digo as mesmas palavras para Ele. Senhor, muito obrigado pela minha morte contigo. Que coisa boa. Porque depois você pode me xingar. Você já xingou um morto? Chegando na beira do caixão e diz assim: tu não presta. Tá? Você é um sacana, pai. Eu não gosto de você. Pode xingar à vontade. Eu quero ver ele levantar e ir no gogó. Não existe fantasma. Não vai. Se estiver vivo, não faça não. Não faça não. Eu morri com Cristo. Então você pode me elogiar. Ah, os seus elogios para mim também não vai me deixar vaidoso, porque eu estou morto para os seus elogios. Estou morto para os xingamentos. Estou morto para isso. Pode xingar à vontade. Amargurar que eu não vou. Então, Senhor, eu morri. Que coisa boa. Você se relaciona bem onde você está. É gostoso. Você está morto. E as ofensas que você recebe não têm o poder de causar efeitos negativos dentro de você. Então eu estou morto, Senhor. Muito obrigado porque eu estou morto contigo. Eu estou crucificado contigo. Mas, Senhor, muito obrigado também porque a tua vida está em mim.
Muito obrigado pelo viver do Senhor em mim. Como é bom, Senhor, o Senhor viver em mim. Senhor, como é bom. Muito obrigado pelo teu viver em mim, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque aquela pessoa lá que me ofende, me xinga, eu não amaria ela, mas o seu amor se manifesta de mim para ela, e eu amo meu inimigo, eu amo aquela pessoa que me ofendeu, que faz mal para mim, eu amo, eu posso perdoar ela, posso perdoar qualquer coisa que fizer para mim, porque é o perdão de Cristo. Como é bom o Senhor viver em mim. E também digo para ele: será que é hoje, Senhor? Será que é hoje que o Senhor vai voltar para o nosso encontro nos ares? Porque pode ser hoje. Eu estou pronto para ir para o trabalho, para as lutas, né? Porque eu estou confessando a minha morte, estou confessando o viver de Cristo em mim, e eu estou em uma expectativa muito grande que Ele possa vir a qualquer momento, no momento seguinte. Então tudo que eu vou fazer vai ser norteado, orientado por essas crenças. Não tem como dar errado, irmãos. Não tem como dar errado.